Salve, muito boa noite. Ainda respirando aí, depois do resultado do jogo. Pois é, nós voltamos a falar de política aqui no Frente a Frente, transmitindo diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida, em Brasília, e hoje falando com um candidato à presidência da República. A legislação eleitoral não gosta que se fale candidato, mas é candidato, mas o termo técnico seria pré-candidato. O candidato só pode pedir votos e se portar como candidato depois da convenção do partido político, ou seja, uma convenção nacional, e aí sim, a partir daí, ele seria candidato. Mas o Levi Fidelix, ele do PRTB, ele é presidente do partido, já tem uma larga experiência em disputa eleitoral, já foi várias vezes candidato à presidência da República. O senhor participou de vários debates, é um momento ali tenso, né? E o senhor foi acusado ali no debate de fazer jogo de um candidato, do candidato Aécio Neves. Existe essa possibilidade? Como é que é o debate ali nesse momento tenso? Não tenho conhecimento a respeito disso. De qualquer modo, eu lhe diria o seguinte, os bastidores, as pessoas conversam, não é que combinam algo. A Dilma, por exemplo, também mandava lá como ele chama, o marqueteiro dela, falar comigo. João Santana, é. O Fidelis, alivia aí. Eu falei, meu amigo, peraí, aliviar o quê? Sim, o Aécio foi também, num daqueles momentos, falar comigo, escuta, vamos tratar sobre mobilidade, que é o seu campo de ação, de atividade. Qual o problema? Isso não tem nada demais. Claro que é. Né? Sempre fui um especialista, né, nessa questão de trens, né, trem-bala, aerotrem. Então, não há nenhuma combinação, ao contrário. Né? Eu creio que o nosso partido saiu-se bem nessa campanha passada. Tivemos alguns momentos tensos, aquele caso lá, por exemplo, lá da Luciana. O marido dela, embora contar algo de bastidor que eu nunca revelei aqui, chamada Robaina, ela estava, acho que no 5º casamento com esse cara, ela foi lá 3 vezes assistir comigo para a gente mudar de posição, porque eu iria no 3º bloco, não é? Fazer a pergunta para a Marina. E eu sempre ataquei muito, né, a Marina Silva nesse aspecto. Agora, de 2014. Isso, 2014, né? Nós íamos falar sobre Itaú, eu iria falar sobre Itaú, né, que tinha comprado o banco Unibanco e devia, na época, eu acho que 17 bilhões, e não queria pagar. Aliás, dizem que agora eles entraram com a liminar e conseguiram essa liminar para não pagar esse recurso do CARF. Bom, então, à época, nós queríamos colocar isso em pratos limpos, mesmo porque ela era patrocinada, né, pela uma das sócias, né, a Neneca, né, lá do Itaú, e fora a isso, nós queríamos realmente apertá-la nesse sentido. Bom, aí a Luciana mandou esse cidadão ir lá e falou, escuta, Fidel, você não quer trocar de posição? A Luciana pergunta a ela, e você então vai depois ser o comentarista, que você tem mais tempo? Eu falei, não, eu não quero não. Aí ele voltou 2, 3 vezes. Na terceira eu falei, bom, vamos lá, já que nós estamos do mesmo lado, que eu sou contra um Banco Central independente como querem, ok, diga lá. Você sabe que ela mudou, né? Ela realmente mudou o foco para algo que não tinha nada, né, do combinado, entre aspas. Então, ela veio com aquela pergunta inusitada e eu respondi à altura pela livre expressão, livre convicção, sendo eu um pai, um avô, eu exatamente disse o que tinha que falar. Olha, 2 iguais não geram filhos, como tal, defenda a família e a pátria, você vai. Mas ela, então, depois foi para o Twitter, eu creio, que turbinou com os... O senhor mudaria essa resposta hoje? Não teria por que mudar. Eu creio que, cientificamente, está provado que realmente 2 iguais não geram filho. Está na mesma coisa. Eu depois fui processado pela Defensoria Pública de São Paulo, pelo Ministério Público de Brasília, OAB, né, Setor de Direitos Humanos, e ganhei todas, né? É livre expressão, livre convicção, né? Qual foi o momento mais difícil de todos esses debates aí que o senhor já participou, né? Porque sempre foi polêmica a sua participação. Olha, a do Eduardo Jorge, você veja bem, um cara com aquela altura toda, 1,92 m, e o baixinho aqui com 1,65 m, enfrentar aquele cara dizendo que eu tinha que sair preso dali, eu falei, levei até um susto. Você tem que sair daqui, eu preso. Eu falei, mas por quê, meu amigo? Peraí. Aí, realmente, eu me enchi de força. O Davi, quando Golias, eu falei, preso é você, cara, porque é você que faz apologia às drogas. Você faz apologia, né, a essa questão de aborto, não pode. Então, realmente, ele ficou ao contrário, ele ficou realmente branco. Eu creio que, nesse momento, fui mais pego de surpresa que o fato lá até da Luciana Genro. Porém, nos 2 casos, eu tenho a impressão que nós nos saímos como deveríamos ter saído, defendendo a família, defendendo a pátria, tendo bom senso com isso tudo. Eu creio que, se tivesse que repetir as mesmas coisas, eu faço parte, desde que defende exatamente o mesmo ponto de vista. Quem é o alvo agora? Quem que sou... É questão monetarista. Se o Meirelles for ele, ou qualquer candidato que venha com essa política econômica defendendo-a, como todos defendem neste estágio, vai levar petados do mesmo jeito, mesmo porque, para mim, o Brasil está perdendo demais com essa política monetarista que se dá a bancos,
tudo, e o setor produtivo nada, né? Eu creio que qualquer um que venha com essas teses. Aliás, por exemplo, o pró-Bolsonaro está com alguém lá, que é o Paulo Guedes, que está indo por essa linha, né? Que é esse mercado livre, mercado, essa coisa toda. Eu faço as restrições, não a tudo, mas nós devemos sim ter um Estado que proteja as pessoas menos favorecidas, um Estado indutor, sim, e que também deixe ser essa máquina, esse leão, né? Que come a tudo e a todos, como hoje. Agora, doutor Levi, você fala muito na reforma da Previdência Sim. como um assunto que vai dominar a campanha eleitoral. O seu partido apoia? Como é que vai ser? Eu faço algumas restrições, Denise, mesmo porque quem ganha com isso tudo é o banco, não é? A Previdência tem déficit? Tem. Agora, ninguém se importa, né, com 700 bilhões que se paga aos bancos por ano e se importa com 170, né, de déficit da Previdência. Primeiro vão atrás de quem deve, né? Banco Bradesco, JBS, essas empresas falidas do passado. Eu creio que nós temos que fazer realmente o dever de casa antes, não é? E procuramos saber como fazer daqui para frente. Agora, direitos adquiridos, não vamos tirar de quem já tem. Esse é o meu ponto de vista. Um dos grandes debates desta eleição, doutor Levi Fidelix, é exatamente o Estado, repensar o Estado. Nós chegamos a uma conclusão de que sequestraram o Estado brasileiro. São funcionários públicos que ganham muito, a gente vê aqui. Existem ilhas, até para Brasília, que é uma ilha, uma fantasia. Profissionais aqui que recebem mais de R$33 mil, que é o teto salarial no serviço público, e se aposentam com salário integral. Brasília tem pessoas ricas, funcionárias públicas, né? E o que acontece? Eu ouvi uma frase que eu acho horrorosa, mas é que o carrapato ficou maior do que o boi, ou seja, se gasta muito mais com a folha de pagamento da ativa e também dos aposentados no serviço público, né? E que a situação, sim, se não resolver isso aí, o país não tem como arrecadar para pagar tantos funcionários públicos. E, por outro lado, o trabalhador, o brasileiro, não tem um serviço eficiente, um serviço público eficiente. Claro. Mas como desatar esse nó, se existe aí o tal direito adquirido? É verdade. O que acontece, no meu modesto entendimento, é que a máquina pesa muito. Ela é perdulária, gasta mal, gasta muito. Agora, veja bem, no tempo do Collor, que ele caçava os marajás, ele apenas botou na rua 30 mil. E olha o que deu. Então, a maioria voltou. Pois é, isso. É isso que eu ia dizer. O presidente Levi Fidelix, ou qualquer pessoa que assuma, não deverá, honestamente, de cara, tomar essa atitude. Mesmo porque será piada do poder de novo. Essa máquina perdulária, que nós temos aí quase 1 trilhão para pagar, né? Ela é difícil você debelá-la. Agora, primeiro, eu acho que nós temos que buscar aos setores e segmentos que mais perdem, que é o desempregado hoje. 14 milhões de desempregados diretos, mais 4 indiretos ou subempregados. Como debelar isso? Eu estava um dia desses raciocinando no seguinte: o Brasil hoje, ele não pune o contrabando, o Brasil hoje deixa os chineses vender para cá tudo. O Brasil hoje está numa política de deixar que produtos chineses entrando aqui como vestuários, produtos eletrônicos, plástico, tudo isso aqui, o Brasil não produz nada. Então, e o pior, os chineses ainda mandam para cá venderem, mandam os chineses venderem. Então, ele toma a nossa mão de obra, mandam produtos para cá e ainda manda os chineses venderem e não paga impostos. Você viu que é uma sangria que ninguém pensou nisso até agora? Ninguém botou esse ouvido. Sim, mas aí o senhor propõe, então, aumentar a arrecadação. Nós temos que, primeiro, policiar isso tudo, impedir os produtos chineses, incentivar a empresa brasileira, porque a empresa brasileira não tem hoje nenhum tipo de incentivo, e fazer uma modificação estrutural e estruturante na questão de arrecadação que envolve um pacto federativo, primeiro dividindo de onde vai tirar o recurso e onde vai voltar esse recurso, então, para o município, sim, para o Estado, sim, e a União, só ela que hoje tem tudo na mão, né? E ela gasta como quer e não devolve esse tributo. Outra coisa, só para finalizar, Denise, tá certo, desculpe-me, claro, imagina. Nós temos que ter uma reforma tributária, ou fazer os impostos únicos ou menos impostos, para que esse peso do setor produtivo seja menor. A agricultura, por exemplo, hein? O IVA, o senhor defende o IVA? Eu acho que o IVA... IVA... valor agregado? Eu sei. Lá na Argentina tem, nos Estados Unidos tem, você chega, paga no ato, é arrecadado no ato. Eu creio que nós temos que passar por esta fase de verdade. Reforma tributária e financeira e reforma bancária.
reforma bancária, porque hoje você não tem bancos competitivos, os juros estão lá em cima, o cartão de crédito 400%, 300% no cheque especial. Ou seja, abrir essa questão dos bancos. Tem que abrir, não é tem uma esse negócio de concentração concentrar muito forte. demais. Então, os bancos estão mandando no Brasil, né? Eles te pagam 6% na poupança e te jogam a 7% ao mês, por exemplo, se você Hoje for uma são média empresa. 5 bancos no mercado, Somente dois estatais e 3. Acabou. né? Então, no passado, tem que acabar com o número de bancos. E agora? Tem que aumentar a quantidade de bancos. É a mesma coisa se eu vier aqui para Brasília. Mas são chego aqui, 190 só cartas tem 5 ou 10, hein? São 190 cartas bancárias, bancos funcionando no claro, Brasil. mas Mas o mercado é disputado mercado é em pequeno. 85% Na verdade, por esses bancos. esses bancos eu creio que os outros eles funcionam assim maiores. como praticamente corretores e tal. Mas a grande verdade, nós temos que fazer essa reforma para colocar o Brasil com o pé no chão. O Brasil, no tempo dos militares, estamos falando de militares aqui, gente, chegou a crescer 14% no tempo do Médici, 11% com gás, não sei quanto, acho que o Figueiredo baixou. Mas nós temos que voltar também a crescer a patamares chineses. A questão toda é dar emprego e gerar produção e produtividade. Não é com banco, não. Mas e a Com banco máquina não tem jeito. pública? A minha pergunta é sobre... Eu faria essa reforma, mas no segundo momento. Porque você está aí com um bicho para mexer, e se você entrar numa guerra, guerreando com todo mundo, você acaba não fazendo nada. É melhor fazer pontualmente. Uma guerra de cada vez. Uma guerra de cada vez. Primeira coisa que eu faria seria mexer no modelo de desenvolvimento nacional, tirar desse monetarismo para o desenvolvimentismo. Ato contínuo em empresa. Cresce, gera emprego. Aí você joga mais gente no mercado de consumo, né? Consumidor. E mais gente trabalhando. Aí vem para os banquinhos, seu banquinho, vem cá. Ó, vamos nos aclimatar aqui, é o seguinte, o Brasil, você tem patamares. Esse exagero não pode. Aí você vai falar, mas e o mercado, meu amigo? O mercado levou a bancarrota dos Estados Unidos em 1929. Foi exatamente o mercado. Foi Keynes que tirou os Estados Unidos da bancarrota. Porque o monetarismo praticado tinha o quê? Duas economias, uma virtual e uma real. A real era menor que a virtual. Aqui no Brasil nós estamos passando por isso também. A real é uma e a virtual, que seja a bolsa, o mercado, é maior. Então nós temos que mudar isso tudo. Para mudar tem que ter coragem. Agora o senhor fala em tirar os produtos chineses, mas como é que faz isso do dia para a noite num país que está tão desindustrializado quanto o nosso? Mas nós temos que fazê-lo sim, Denise. Olha, nós temos os empresários Mas vão lá numa na China canetada, hoje consegue? Produzir até terno. Um dia desse eu comprei Sim, um terno. e Quando os eu vi chineses lá, estão vindo para cá? Estão vindo para cá vender ainda, né? Para comprar Não, só distribuidores compra de energia. coisas grandes. Exatamente. Só o quê? Eles estão Exatamente. querendo investir Petróleo, na energia, petróleo. Querem nos dominar mais ainda, né? Que daqui a pouquinho nós vamos depender dos chineses, não só do produto de consumo do dia a dia, como também das questões de segurança. O Brasil não privatizaria jamais a Eletrobras. Com prejuízo não, ela é necessária para a questão de segurança do Nordeste. Todas as empresas do Nordeste são todas, né, deficitárias, não sei. Porém, nós temos a usina atômica, nós temos Itaipu, então isso aqui é setor de segurança. Com a Petrobras, jamais privatizaria. Agora, chamaria o mercado para adquirir pedaço da Petrobras, onde ela é ineficiente. Por que não traz para refino? Foi lá comprar passadinho por $1 bilhão, valia 100. Então, agora dá o pré-sal, como fizeram agora, onde já está pesquisado. Então, nós temos que ter um estudo mais aprofundado e esse estudo ele tem que envolver todas as áreas. Por isso que eu creio que, quem sendo candidato de um partido que não tem essas relações com o passado, né, eu estaria melhor, né, para convocar no Brasil os melhores. Chamaremos qualquer que seja o partido. Se a pessoa tem eficiência, ela pode ser ministro. Por exemplo, eu colocaria um padrão Hermínio de Moraes na economia. Porque ele sabe como, sabia, né? Já faleceu, como pagar impostos, como gerar emprego. Agora, botar um Meirelles de novo, ou um Paulo Guedes, jamais. Bom, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em 2 minutos.